Olá, meu irmão, seja muito bem-vindo ao canal Evangelismo Reflexão e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu coração. Amém? E hoje nós vamos estar aqui trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para os dias de hoje, né? Nós temos o mundo, vamos dizer assim, tem passado um momento difícil, né? E parece que essa pandemia, esse vírus, ele não escolhe é, se é velho, se é novo, se é rico, se é pobre, né? Mas a dificuldade ela veio não só em questão de saúde, mas também em questão financeira. E parece que o apóstolo Paulo ele já parece que previa isso para os dias de hoje, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que nós postarmos, você já recebe automaticamente a palavra de Deus. E ali você dá o seu joinha, que é muito importante, que você compartilhe também essa palavra, que chegue até os outros corações também, e você também seja também um evangelista, não só um crente evangelista, né? Mas realmente que possa fazer com que essa palavra chegue ao coração de outras pessoas também. E nós vamos estar refletindo hoje na palavra de Deus, que se encontra em 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 6, mais ou menos. E nos diz assim a palavra de Deus: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, em outras traduções diz terríveis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-se o poder, afasta-se deste também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas sobrecarregadas em pecados, as quais se deixam levar por todas espécies de desejo. E no versículo 7 diz o seguinte: sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento pleno da verdade. Meus irmãos, aqui parece que Paulo ele já via, né? Podemos dizer que a profecia de Paulo pode estar se cumprindo nesse tempo. Esse texto é um texto que, conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo exatamente os acontecimentos de hoje. É incrível que ele diz o seguinte, lá no texto, logo no início, ele diz o seguinte: Sabeis, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por um acaso, meus irmãos, nós estamos passando por tempos difíceis? Por um acaso nós estamos realmente em dificuldade? Você já viu momentos mais difíceis assim? Eu acredito que quem pelo menos viveu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial viu um tempo difícil. Mas para a nossa geração agora é um dos momentos mais difíceis, né? E o que vai realmente vendo é o seguinte, e no versículo 2 ele diz o seguinte: pois os homens serão amantes de si mesmos. Quantas pessoas amam a si próprios? Quantas pessoas estão interessadas somente em si e nas suas coisas? Pessoas que não abrem mão de nada. E também diz o seguinte: gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, né? Desobediente. Você já viu as pessoas como estão sendo gananciosas? Tu vê agora o próprio governador do nosso estado aí,
Com tanto dinheiro, o homem não precisava de fazer aquilo. O homem que estava com ele lá, eu não sei, não lembro qual é o nome, porque eu basicamente quase não vejo isso, sendo preso, um homem que tinha uma posição boa, um bom trabalho, mas estava sendo preso porque simplesmente não estava contente com o dinheiro que tinha. E ainda diz o seguinte, que eles são ingratos. Quantas pessoas são ingratas, né? Quantas pessoas você faz de tudo para ajudar e é que as pessoas não são gratas a você? E nem a ninguém, a verdade é essa. E dizem, sem amor pela família, alguns dizem sem amor, né, sem afeto natural, porque o natural é você amar os filhos, a esposa, amar a família, mas diz que sem afeto natural. As pessoas não amam a família, as pessoas são irreconciliáveis, pessoas duras de coração, pessoas que você pede perdão, mas elas não perdoam. E diz mais também, caluniadoras, sem domínio próprio, pessoas que caluniam, pessoas que falam mentira o tempo todo. E você vê isso aí a própria mídia, tentando mentir o tempo todo para derrubar um líder, para derrubar um presidente, para derrubar seja quem for. Essas pessoas parece que elas não leram realmente a palavra de Deus, elas não sabem quem é Deus, elas não conhecem essa palavra. E isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás, pelo apóstolo Paulo, a carta a Timóteo. Quer dizer, então essas pessoas são assim. Ainda diz mais também no versículo 3 diz, né? Cruéis, inimigos do bem. Vê que são pessoas cruéis, matam por qualquer coisa. Pessoas que matam simplesmente pelo prazer, às vezes dizem que é pelo amor. Quantas pessoas, esposas foram assassinadas, quantas mulheres foram assassinadas? Simplesmente porque a pessoa não quer perder. Não quer pior. Eles falam para as mulheres denunciar, mas que proteção essas mulheres têm? Que proteção elas vão ter depois disso? Elas morrem justamente depois que elas denunciam. E essas pessoas são cruéis, inimigo do bem. Tudo aquilo que é bom, ninguém quer fazer. Eu costumo dizer o seguinte, para fazer o bem, você procura pessoas o tempo todo. Para fazer o mal, você não precisa nem chamar, já aparece de montão, o tempo todo. Porque é muito fácil as pessoas pensarem mal e fazer mal o tempo todo. E no versículo 4 diz o seguinte, traidores, atrevidos. Em outras Bíblia tem uma outra tradução, mas atrevidos. As pessoas estão da seguinte maneira, você vê com o seu carro direitinho na mão certa, o cara sai da fila e vem na contramão. Se você não sair da frente dele e subir uma calçada, você é o cara muquirana. Você é o cara que tem que sair da frente dele porque ele está com pressa. Assim, pessoas são atrevidas, pessoas que estão sem os direitos, pessoas que estão sem razão, fazem com que você perca a sua razão, mesmo você estando certo. E não é diferente isso infelizmente, muitas vezes dentro da igreja. Pessoas que estão, às vezes, no púlpito lá cantando, fazendo aquela coisa toda, e lá do púlpito grita, cumprimente seu irmão. Agora não pode mais cumprimentar, né, por conta da pandemia, mas antigamente falava, cumprimenta o seu irmão, fala para o seu irmão. Ele quando descia, passava por você, nem boa noite te dava, ou bom dia, nem te cumprimentar, não sabe nem que você nem se apresenta em nada. É só força de expressão. Pessoas assim. E ainda, no versículo 4 diz o seguinte, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, pessoas interesseiras, pessoas que são tão preocupadas com as coisas boas, os que pregam a prosperidade, estão preocupados ali em ter, em querer. Ainda diz o seguinte, se você der, você vai ser próspero. Que você tem que ter o coração desprendido das coisas. Mas agora com essas coisas todinhas, quem é que está se desprendendo? Você viu algumas igrejas grandes, que se diz grande aí, ajudar alguém? Pelo menos eu não vi. E se ajudou, glória a Deus, fez muito bem.
mas isso é para aqueles que realmente têm e não ajudaram. Essas pessoas é que para esse versículo cai. É exatamente para esse tipo de pessoas que pôde ajudar, mas não ajudou. E nem vai ajudar porque não tem o caráter e nem tem, não é desprendido para ajudar. Porque a pessoa, quando quer ajudar, ela é desprendida do que tem. E ainda diz o seguinte, tendo aparência de piedade, mas negando-se-lhe o poder, afaste desses também. A palavra de Deus está nos falando aqui no versículo 5 que essas pessoas têm uma aparência. Elas parecem ser muito boas, muito bonitinhas, muito bacaninha. Você já viu que tem igreja que é assim? Eles te recebem muito bem, aquela coisa toda, ou lugares, vamos dizer assim, né? Que para mim o pior é quando essas coisas ocorrem dentro de uma igreja. Porque em qualquer lugar, num clube, numa escola, seja onde for, isso acontecer, vamos dizer até que seja normal, porque ninguém conhece Jesus Cristo e não estão ali falando da palavra de Deus. Mas quando se trata de igreja, poxa vida, não era muito melhor? Mas não, eles chegam ali e querem saber qual é o seu dízimo, quanto você, o que você faz, quem é você. Dependendo de quem você entra para aquela panelinha boa que todo mundo conhece, não é verdade? Mas é assim que Paulo está falando aqui, né? Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afaste desse. Esse é o tipo da igreja ou de pessoas que você tem que se afastar, meus irmãos. Não pensa você que o fato de você não estar dentro de uma igreja, que você não está salvo. Eu sou a favor de que nós realmente nos reunimos como igreja, nos reunimos para poder estarmos ali louvando a palavra de Deus. Sou a favor disso. Mas hoje em dia está muito difícil você realmente frequentar uma igreja. Infelizmente não é só por causa do membro, porque pessoas como você tem ali, pessoas que são chatas, pessoas que realmente estão ali para perturbar, mas ruim é quando vem da liderança. A liderança, ela tem que ter essa importância justamente de como está lidando com você, como está tratando as pessoas que estão ali. Infelizmente, já ouvi de pastores falarem a seguinte maneira, de pessoas que estiveram numa igreja e disse, eu nunca mais volto aqui. Coisa triste. Quando você vai a um clube de futebol, quando você vai a algum lugar e não, eu nunca mais volto aqui, é considerável, porque realmente, mas dentro de uma igreja, a pessoa chega lá e dizer que nunca mais volta ali, e não é porque ela não foi bem tratada, é porque justamente ela não foi tratada de maneira nenhuma, ela foi, simplesmente passou despercebido ali, ou foi realmente maltratada, inclusive pelo líder, muitas das vezes. E é esse cuidado que um pastor deve ter. É esse cuidado que um líder deve ter quando ele está dentro de uma igreja. E ainda no versículo 6 diz o seguinte, são esses os que se introduzem pelas casas, introduzem, né? Entram pela casa. E de que maneira essas pessoas entram pela casa? Até através da internet mesmo. Pessoas que estão ali para falar que é da palavra de Deus e não é. E muitas das vezes, pessoas que querem frequentar a sua casa para saber como você é, o que você tem, para saber se vale a pena ter você lá como membro ou não. E é muito interessante o seguinte, que continuando no próprio versículo, diz o seguinte, e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados. Gente, você já viu como muitas das vezes as mulheres, eu não digo nem na rua infelizmente não tem jeito, mas na igreja, a roupa que se veste, a roupa que usa. Meu irmão ou minha irmã, quando você vai da casa de Deus, você vai à igreja, você vai cultuar, você tem que ter muito cuidado com as suas vestes, sim. Nem toda roupa que você usa na rua, você pode usar na igreja. Esse papo de eu sou a mesma coisa na rua, a mesma coisa na igreja, ou a mesma coisa não funciona assim. Você como mulher, a pessoa como mulher, ela tem que saber se vestir. E o marido em si tem que saber o que a mulher está usando, tem que ver, porque realmente está na casa do Senhor. A casa de Deus não é um desfile de moda ou de sensualidade. Mulheres que despertam sensualidade nos homens. E os maridos, que são muitas das vezes os mais culpados, porque não impede que a mulher faça isso.
E o que é interessante diz o seguinte: as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Quantas pessoas estão desejosas de fazer tanta coisa e fazem coisas, muitas das vezes, até gastam mais do que devia, simplesmente pelos desejos da carne. Eu sei que é muito bom a gente ter dinheiro para gastar com alguma coisa, mas às vezes gasta esse dinheiro naquilo que não precisa. Gasta-se dinheiro com tanta coisa, é incapaz de ligar para uma pessoa ou para um irmão e perguntando: você precisa de alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar de alguma maneira? Sabe por que muitas das vezes a pessoa não faz isso? Porque, primeiro, que ela sabe que você precisa, e segundo, que ela tem medo de você aceitar realmente uma ajuda. Por isso que muitas das vezes aquela coisa que a pessoa passa, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? E a família, como é que tá? É só uma força de expressão que elas fazem, mas não querem realmente saber se você está precisando. E se você muitas das vezes está precisando, muitas das vezes até não cumprimenta, finge que não vê, que é para justamente você não pedir. É essa igreja, é esse tempo de que Paulo está falando, o qual tem acontecido nos dias de agora. E ainda, ele diz o seguinte: sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Como é que pode? As pessoas estão ali sempre aprendendo. É escola dominical, culto de segunda, era culto agora, mas era culto de segunda, de domingo a domingo, podemos dizer assim, e é ministério disso, ministério daquilo, e não continuam conhecendo a Jesus. Não continuam não fazendo aquilo que Jesus Cristo pediu para ser feito. Mas como é que pode, não tendo conhecimento? Ainda aqui na palavra de Deus, no versículo, diz: não chegando ao pleno conhecimento da verdade. Não conhece a verdade, não sabe. Está na igreja, mas não sabe o que está fazendo lá. É preocupada com o ministério. Tem gente que está na igreja tão preocupado com o ministério, tão preocupado com tanta coisa, que esquece de Jesus Cristo. Esquece realmente quem está servindo. É mais importante ele fazer qualquer outra coisa do que obedecer a Deus. E ainda, vamos dizer aqui o seguinte, em Mateus, Jesus Cristo se preocupa tanto, assim, se preocupou tanto em dar o melhor, deixar tudo escrito, os apóstolos, os discípulos ali. E Mateus 23, 37 disse, Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das tuas asas, mas tu não quiseste. Jesus Cristo aqui está falando para o povo de Israel, o povo escolhido. Quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Eu estou aqui, mas vocês não me querem. E acontece isso mesmo, meus irmãos, o povo de Deus, a igreja que se diz igreja de Jesus Cristo, fala. É para isso que as pessoas estão ali, mas não estão com Jesus Cristo. Estão preocupadas quantos membros vão ter, quanto vai entrar, o tempo todo. Mas o que Jesus Cristo está falando aqui é o seguinte: eu quis proteger vocês o tempo todo. Jesus Cristo quer proteger a igreja dele o tempo todo, mas não querem, por conta de tudo isso que nós já lemos aqui. Pessoas presunçosas, blasfemas, pessoas que não estão nem aí para a palavra de Deus. Em João diz o seguinte, João 17, 3, Jesus Cristo ali, orando por mim e por você, ele diz o seguinte: as igrejas têm pregado tanta coisa, mas as igrejas não têm pregado a volta de Jesus Cristo, não têm pregado sobre o inferno que existe, porque não sou eu que estou dizendo que o inferno existe, a palavra de Deus está dizendo que o inferno existe, e se a palavra de Deus está dizendo que existe, é porque existe, mas muitas das vezes elas ficam ali só deixando para não assustar ninguém, para ninguém ir embora, porque vamos falar de inferno, vamos falar de coisas boas, não precisa falar que o inferno existe, ele existe para lá, como já teve pastores dizendo que no final todos, sem exceção, vão ser salvos. Olha, é isso que Deus gostaria que fosse, mas não é assim que vai ser, não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que a palavra de Deus diz. E Jesus orando por nós, lá em Mateus 23, 37, em João 17, 3, diz o seguinte:
E a vida eterna é esta, que conheça a Ti como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Não, diz o seguinte, a vida eterna é esta, que te conheça a Ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que Tu enviaste. Não tem outro, não adianta, meu irmão, as igrejas ficar botando rosa ungida, botando manto, botando cajado não sei de quem, levantando arca. Não vai, isso, o único caminho que tem é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. As pessoas querem ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo é que convence, meu irmão. Não adianta você tentar pegar as pessoas pela emoção. A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra de Deus. Igrejas que ficam botando essas coisinhas todas são igrejas que não têm a palavra de Deus, não têm o Espírito Santo. Porque quem convence é o Espírito Santo. A palavra de Deus não volta vazia. O que não volta vazia é a palavra de Deus, nem a minha palavra, nem a sua, não. E é isso, e ainda em João 17:20, Jesus Cristo ainda orando por nós. E rogo não somente por estes, que é o que estavam com ele no momento, lá, que eram os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus Cristo está deixando bem claro, é pela palavra de Deus que vai crer que ele está orando. Ele estava orando há 2000 anos atrás, por mim e por você. Ele já fazia essa oração. Então não adianta tentar enfeitar, fazer o oba-oba na igreja. Infelizmente, igrejas que viraram palcos. Você vê igrejas verdadeiros palcos. Pessoas que realmente não têm compromisso com a palavra de Deus. Há quanto tempo tem na tua igreja que as pessoas realmente não se convertem de verdade? Pessoas que vão ali porque ouviu a palavra de Deus, não porque estava emocionada. Isso é o que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. É isso que Jesus Cristo quer para cada um de nós. Que a palavra dele seja pregada, que a palavra dele seja anunciada. Foi para isso que ele morreu na cruz, para alcançar vidas. Não foi para poder fazer o oba-oba. Eu sei que o crente é alegre, que o crente tem que se divertir, tem sim. Mas no momento agora, meu irmão, é o momento de pregarmos a palavra. Essa pandemia é Jesus Cristo falando, olha, eu estou aqui, a minha igreja, eu estou voltando, eu sou o Cristo que veio buscar você, eu vim buscar a noiva. Esse é o tempo, meu irmão. Não é tempo de brincar, não é tempo de ficar no oba-oba, não. A palavra de Deus tem que penetrar no nosso coração de uma maneira que nós jamais deixaremos sair. Essa é a diferença do verdadeiro crente, é se preocupar realmente com almas que estão perdidas. Não conta aquela pessoa vai render para você. Essa é a diferença da igreja de Jesus Cristo, é se preocupar com almas, com pessoas que realmente estão perdidas, pessoas que estão na igreja há anos e ainda não encontraram Jesus Cristo. Não sabe quem é, não sabe como funciona. E isso é que Deus tem falado em nosso coração, meu irmão. Acredite na palavra de Deus. Se ponha diante da palavra de Deus para que nós possamos realmente sentir o amor do Espírito Santo, de Deus, através do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer para cada um de nós. É esse amor que nós temos que estar sentindo no nosso coração. O fogo tem que queimar aqui dentro, o amor pela igreja e pelas almas perdidas. É isso que Jesus Cristo quer para cada um de nós e para as igrejas. Simplesmente nós temos que pregar a palavra. Não precisa fazer o oba-oba, meu irmão. E eu sei que tem igrejas sérias, igrejas que realmente pregam a palavra, pessoas que se convertem pela palavra. Eu tenho visto isso. Mas tenho visto também, infelizmente, igrejas que ninguém se converte. E realmente não dá a palavra. Ou dá uma palavra entre aspas. Não é isso que Jesus Cristo tem para mim e para você. Eu não vou falar mais porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas que Deus te abençoe e te guarde. Que realmente, meu irmão, você possa se despertar. Esse é o momento para despertar. Deus está despertando a mim e a você para que nós possamos estar realmente como aquelas 5 viúvas, aquelas 5 virgens preparadas para quando ouvir a voz do noivo, nós subirmos. Não ficar como as
as 5 virgens despreparadas e ficarem. É isso que Jesus quer para mim e para você. E que Deus nos abençoe e nos guarde. E que Ele faça resplandecer sobre nós a luz do teu rosto e nos dê a verdadeira paz. Amém.